Oi pessoal, meu nome é Felipe Ades, eu sou oncologista. Esse é o nosso primeiro vídeo live. A gente vai estar respondendo aqui algumas perguntas. Estou aqui com a Taluana Jamel. Eu sou da página Pitada Positiva e fui diagnosticada com câncer de mama em julho do ano passado. Aí estou aqui para participar desse live com o Dr. Felipe. Beleza, a gente recebeu aqui um monte de perguntas já. A gente nem sabe como a gente responde tanta coisa, mas vamos tentar, bravamente. Eu vou começando lendo algumas coisas que me perguntaram, aí depois vocês algumas que perguntaram, e a gente vai vendo aí as perguntas que vão vindo. Combinado. Então, olha, recebi várias perguntas aqui, basicamente coisas parecidas, da Lúcia, da Z, da Maria Aparecida. Elas estão perguntando aqui se seios doloridos na menstruação pode ser câncer, nódulo que deu normal no médico. Eu tenho nódulo, fiz exame e deu normal, o médico falou que é cisto. Cisto pode virar câncer. A Maria Aparecida fez a punção para tirar líquido. Bom, gente, em geral não, a maioria absoluta das vezes, cisto é cisto, não vira câncer, né? Quando uma lesão começa com benigna, uma alteração na mamografia que é identificada como cisto, aquilo não vira nenhuma doença maligna, não tem risco, né? Lógico que, tem um cisto, funcionei, tirou a líquido, não preciso acompanhar nunca mais? Não, tem que acompanhar porque pode aparecer uma outra lesão qualquer para o futuro que venha a ser câncer ou que tenha risco de ser câncer. Agora, o cisto, a gente fica até tranquilo, quando funciona e vem líquido, não é câncer, quase com certeza absoluta, tá? Então, isso é bem tranquilo. Bom, para mim, a Luciana está me perguntando se eu tinha o hábito de fazer o autoexame e se o meu diagnóstico foi precoce. Graças a Deus, eu sempre fazia o autoexame, sim. Isso fez com que o prognóstico fosse bem melhor, porque eu descobri muito no início. E a Kelly me perguntou se existe o histórico de câncer de mama na minha família. Não tem. Ninguém até hoje teve câncer. Então, não sei se é hereditário ou não. Mas, a princípio, ninguém teve. Eu tô com 39 anos hoje e então descobri graças ao autoexame. Sabe que, assim, essa coisa do autoexame foi muito divulgada, né? Que vale a pena fazer e tudo. Só que a gente tem estudos hoje que te mostram que você só fazer o autoexame não funciona, né? Acho que o maior benefício do autoexame é a pessoa lembrar que tem que fazer o exame da mama anual, a mamografia. E anualmente, a mamografia eu nunca tinha feito, acho que até pela idade, sim, né? Sim, não tinha mas o ultrassom eu fazia anualmente. Lógico, se você palpa e acha um nódulo, aquilo aí eu fiz a você primeira tem que ir atrás. mamografia. Você não tinha nem indicação realmente pela sua idade. Agora, a gente acha assim, não, faça o autoexame da mama e não precisa fazer uma mamografia, não. Isso aí não é legal. Porque, só pra gente pensar, o prognóstico é bem melhor quando está menor que 1 centímetro, né? E 1 centímetro, mesmo pra mim, que eu trato todo dia, que tem a mão treinada, é difícil de eu achar 1 centímetro. O meu tava com 1,5 centímetros. Depois da cirurgia, que faz a medição, já tava com 1,5. Porque talvez está superficial, você escolhe mais fácil, né? Tava bem superficial. Mas você vê, se for tiver mais profundo, eu treinado indo lá, a probabilidade de eu pegar é pequena. Então a gente fala que assim, façamos o autoexame, mas lembrando que é para lembrar que tem mama, para lembrar que tem que fazer a mamografia todo ano a partir de 40 anos. E não deixar de frequentar, principalmente, o ginecologista anualmente. Aí, se achar alguma coisa, aí procura um especialista. Exatamente. Beleza. Vamos aqui, outras questões que me mandaram. Kelly mandou questões e também a Gláucia. Aqui, justamente, a mamografia. Porque os médicos indicam a mamografia somente a partir de 50 anos. E que fala que tem alto índice em mulheres jovens, tá? Seria a partir dos 40, não é, doutor Felipe? Então, aqui está perguntando a mesma coisa. Por que 40 anos a gente não faz? Isso aqui é uma questão que a gente tem que levar duas coisas em consideração. Primeiro, a sensibilidade do exame. Quão capaz o exame é de detectar doença. Tá? Então, se a gente pega uma mulher muito jovem, a mama, a gente sabe que tem 2 tecidos basicamente, né? Que é o tecido glandular, que é de onde vem o câncer de mama, e o tecido gorduroso, que é o tecido de sustentação da mama. Na mulher mais jovem, a maior parte da mama é glandular, né? Então, quando você faz uma mamografia, você não consegue ver direito. Tanto que na minha mamografia não apareceu. Não apareceu no ultrassom. Justamente. E na mamografia não. Porque você faz a mamografia, ela fica meio branca, assim, você não consegue distinguir direito o que é mama normal e o que é o tumor. Então, tem um limite já da idade, né? Você não consegue. Se você tiver que fazer a mamografia mais precocemente, na idade mais jovem, porque você é uma mulher que tem uma história familiar, esse não é o melhor exame. Então, a gente tem que lançar a mão de outros métodos. Então, um motivo é esse, né? Que a gente não faz antes dos 40, porque a mama em geral é densa, a gente não acha. E o outro é a incidência.
quanto mais velha a pessoa, a gente sabe que maior a chance dela ter câncer, né? E isso é verdade também para câncer de mama. Se você pega uma população muito jovem e começa a fazer mamografia em todo mundo, você vai começar a achar coisas que você acha que é câncer de mama e que não são. E quando você pesa na balança, você vai operar uma opção de gente que não era nada e outras pessoas que realmente que necessitam, enfim, vai ser a menor parte. Agora, 40 ou 50 anos? Essa é uma dúvida que na literatura internacional varia muito. Depende do risco da população. Sabe, populações diferentes têm risco de câncer diferente. Estados Unidos, por exemplo, que agora eles recomendam com 50 anos, a chance de ter câncer de mama lá aumenta muito acima de 50 anos porque tem uma genética daquela população que é diferente da nossa. A nossa população é mais miscigenada, né? Se você pega uma população africana, que tem um câncer de mama um pouco mais jovem, população asiática, também um subtipo um pouco diferente. Então, a gente não tem dados exatos da população brasileira para saber se a gente tem que começar com 40 e 50. A gente tem alguns dados de São Paulo que parece que você tem o mesmo número de pessoas com 40 anos e 50. Então, talvez não seja muito bem adaptado para a gente de 50 anos. Talvez seja melhor 40. Mas não temos dados ainda, né? Então, ficamos na dúvida quanto ao Brasil. Estados Unidos, com certeza, 50 é uma idade razoável. Não está errado começar antes, mas também não tem nenhum problema começar com 50. O Brasil a gente não sabe ainda. Pode ser 40, pode ser 50. Depende muito do médico, da pessoa. A gente não tem esse dado, infelizmente. Mas, assim, entre 40 e 50 tá razoável. Tá razoável. É. A Josefina, ela me perguntou se eu notei alguma alteração nos mamilos antes de ter o diagnóstico do câncer de mama. A princípio, eu não notei alteração nenhuma. Tanto que, mesmo depois do diagnóstico, o mamilo não teve alteração. Mas é uma das coisas que a gente olha quando faz o autoexame, se tem alguma alteração no mamilo ou não. O meu, eu só senti o nódulo e imediatamente já corri procurar um médico. Porque quanto mais tempo você fica para procurar um médico, ou se você tem medo e não procura, pior é, porque ele pode ir crescendo e ficar mais difícil o tratamento. Às vezes as pessoas têm essa história de não, eu tô com medo de ser câncer, ele não vai no médico. Olha, e no médico não vai fazer o câncer não aparecer. Então, o médico não tem nenhum efeito disso. Se você tem dúvida, a melhor coisa é ir. E quanto a essa relação com o mamilo, depende de onde está o tumor, né? Os tumores que ficam bem atrás do mamilo, às vezes eles fazem uma espécie de uma cicatrização. Então eles repuxam, você pode ter alteração no mamilo que até inverte em alguns momentos. Tem alguns momentos que a gente faz também de levantar o braço, abaixar o braço, porque se ele estiver próximo à musculatura, ele pode puxar a pele, você vê algum tipo de abalamento. Mas isso é quando os tumores estão maiores, né? Com 1 centímetro e pouco, não vai dar quase nada em termos de retração. É mais na palpação. Não tinha retração nenhuma. A única coisa era o nódulo mesmo que eu sentia, mas de alteração não tinha dado nenhuma alteração ainda. Vamos lá, tem mais 2 perguntas aqui. Ana Cláudia, Rio de Janeiro. É a Vanessa aqui, ó. As 2 perguntam sobre micrometástases e nódulos de milímetros, qual a conduta e tal. Bom, nódulos de milímetros talvez seja nódulos na mamografia, que eu imagino, né? Na verdade, quando você faz uma mamografia, você pode identificar microcalcificação, são uma espécie de... Não é cálcio do osso, não, é uma espécie de uma alteração que o tumor faz, mas é cálcio, né? Então talvez seja isso, né? Que ela está perguntando aqui. E a Ana Cláudia pergunta em micrometástase, deve ser da axila. Então vamos falar primeiro a microcalcificação da mama na mamografia. Isso é uma distorção da mama normal. Quando o mastologista olha a mamografia, ele vê as características desses micronódulos. E aí ele classifica naquela classificação de BIRADS, que todo mundo faz mamografia já viu, né? Que vai de 0 até 6, né? Se ele acha que aquelas classificações são suspeitas, ele vai dizer que está 4 ou está 5, tá? E aí a indicação de biópsia. Se essas microcalcificações vão aparecer benigna, que pode acontecer também, ele vai dizer 3, e aí não precisa de biópsia, não precisa investigar. Esse BIRAD, essas microcalcificações, não quer dizer a gravidade da doença, quer dizer só a chance daquilo ali ser uma doença, sim ou não. E aqui, quanto a micrometástase na axila, a gente sabe que um dos caminhos naturais para o câncer escapar são os caminhos que ele usa do corpo mesmo, né? Então, um caminho importante é o caminho da célula de defesa. Então, a célula de defesa é o caminho da mama para a axila, né? A axila que depende, seria a íngua, como sabe na perna que a gente tem aquela... O menino lá vai, topa o pé, o dedão jogando bola e fica com a íngua na perna. Aqui da perna, a íngua da perna está defendendo, é o nódulo de defesa que defende aquela infecção do pé. Na mama, o nódulo de defesa é na axila. Então, o câncer às vezes usa esse caminho para se espalhar. E às vezes você acha micrometástases, que são pequenas quantidades de células na axila, né?
isso aí indica, para o médico é importante saber se a gente vai usar um tratamento XYZ, um parâmetro que a gente usa para selecionar o tratamento. Acho que era isso, viu? Se tiver mais dúvida, você manda ali no Facebook. Aqui a Tieme está me perguntando como que foi para mim e para a família quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. É óbvio que não é fácil quando você vê o diagnóstico, mas para mim, em nenhum momento eu perguntei, né? Que muita gente fala, por que comigo? Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Então, por que não comigo? Mas sim, eu procurei saber o que eu precisava aprender com isso, o que eu precisava melhorar. Eu fui para esse lado. Em nenhum momento eu fiquei falando, por quê? Não. Mas para a família, com certeza, contar para a família não é fácil, porque aí vai envolver todo mundo. A família fica nervosa, fica triste, todo mundo fica tenso, apreensivo com o que está por vir, porque é uma novidade, ninguém sabe como vai ser o tratamento, nada disso. Mas é muito bom, é importantíssimo o apoio da família e dos amigos também, né? Daqui você falou só da família, mas o apoio da família e dos amigos é imprescindível para o tratamento. E ela me pergunta também da autoestima, como que foi, cadê? Como eu era antes do tratamento e agora, a Jéssica que perguntou isso. Antes, eu não era tão, assim, eu não tinha tanta autoestima como eu tô hoje. É estranho falar que eu me acho muito mais bonita hoje do que antes, mas é verdade, que eu comecei a me cuidar muito mais do que eu me cuidava antes. Então, isso mudou e mudou bastante. Porque quando eu vejo assim, os pacientes também, acho que as pessoas começam a dar importância para as coisas que realmente importam, né? Realmente. Você começa a tirar o supérfluo, assim, coisa, não preciso me irritar com isso é uma bobagem. E aí, assim, quais são realmente meus amigos, as pessoas que eu posso contar, a família é importantíssima. E ajuda pra caramba no Nossa, tratamento, muito. Né? Todo mundo é difícil contar pra família. Ainda coincidiu, foi bem no feriado de julho do ano passado que eu tive o diagnóstico. Um ano. Exatamente um ano. E eu tava indo pro interior, que minha família é do interior, ia ter o aniversário do meu sobrinho. Aí eu aproveitei para contar para todo mundo, minha mãe, as pessoas mais próximas já sabiam que tinha achado, que eu estava fazendo, para ver o que ia dar. Aí eu aproveitei depois da festa, não durante a festa e nem antes, né? Aproveitei depois da festa e contei para todo mundo junto. Então tava todo mundo ficou chateado, ficou triste, mas eu tive o apoio de todos ao mesmo tempo. Isso foi bem interessante. As pessoas às vezes acham que não querem incomodar, mas se a pessoa gosta de você, ela não vai se incomodar. Não, muito pelo contrário. Todo mundo fazia de tudo. Não, para te ajudar, o que você quer, o que você precisa, o que você está fazendo. O apoio é muito bom. Muito bom. Sei que a pior coisa, assim, entre os familiares, que eu acho, pelo menos, né? E os amigos e tal, é aquilo das coisas que não são contadas, sabe? Você tá fazendo consulta, fica o cara atrás assim, ó, não conta. Como que não conta, gente? Não, a gente tem que ter uma conversa aberta. A gente está fazendo um tratamento que é uma coisa relativamente difícil, quimioterapia não é fácil de fazer, vai ter que passar por alguns problemas e tal, e todo mundo tem que saber. Eu vou entrar na gravação. Entra, Cris. Não, tem que falar também. Eu sou a Cristine, a fundadora do Espaço de Vida. E o Espaço de Vida nasceu porque eu tive câncer de mama há 8 anos atrás. E eu vou complementar duas coisas que você falou. Eu tinha 42 anos, 41 anos na verdade, eu tinha 5 microclassificações agrupadinhas, né? Saiu tudo na biópsia, então, e ninguém teve câncer na minha família de mama, eu fui a primeira, né? Então, eu acho que o meu mastologista, meu gineco pediu com 40. E segundo, gente, é muito difícil sim receber um diagnóstico de câncer de mama, é muito mais difícil você ser paciente que ser cuidador, então a gente precisa de vocês. A gente finge que a gente está forte, que está tudo ok, mas dá um mega medo sim. A gente tem medo do desconhecido. Sim, né? dá muito medo. Dá? Muito. Eu tinha quase a sua idade, então passa, né? Já fazem 8 anos e meio, eu tô aqui firme, forte, ótima, só um pouco gordinha, mas isso enfim, é consequência, né? Mas eu tô bem. Pessoal, não, é sério, eu tô bem. Então eu acho que a vida continua, né? Eu acho que ter aqui o Felipe e estar com a gente é super importante. Mas não dá para deixar para depois, né? Eu não tinha nódoa, não tinha nada. Eu descobri por um acaso. E tudo que a gente descobre no início é melhor. E só complementando a Cris,
uma coisa muito importante também, medo dá muito, só que a gente tem a possibilidade de escolher se você vai levar de forma leve ou se você vai se entregar, ficar sofrendo e tornar tudo muito mais difícil. Ou se você vai juntar os dois. Porque não dá pra ser corajoso o tempo inteiro, Não, tem dá horas que medo. mesmo Mas a gente durante tem que estar coragem, sempre né? lá. Não, eu vou lutar, eu vou fazer isso, eu vou procurar o caminho mais leve pra seguir. Sabe que, assim, a primeira vez que isso acontece quando a gente tem um diagnóstico de câncer, né? É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a pessoa infarta, né? Eu estou dando isso exemplo porque eu, como médico e tal, eu passo primeiro por estudante de medicina, a gente tem que passar nas unidades de terapia intensiva. Então, no primeiro momento, aí você vê que aquele, em geral, é um cara de 40 para 50 anos, que infartou e aquilo é uma doença grave, pode levar ele a morrer, né? Todo mundo sabe que vai morrer um dia, ninguém vai falar, não vou morrer. Mas quando você se confronta com aquilo pela primeira vez, você fala assim, olha, agora é de verdade, eu poderia ter morrido disso. E eu acho que na oncologia a gente vê isso, né? Você tem uma doença que, se a gente não fizer as coisas certinhas, exatamente como tem que ser feitas, pode dar muito errado. Sabe o que você pensa? Então, você fala, tudo bem, um dia eu vou morrer, mas todos os outros dias eu vou viver. Mas exato. Então a vida ganha um significado diferente, não é? É lógico. O marido fala assim, você vive na impressão que você vai morrer a semana que vem. Eu falo, mas é que eu vivo assim mesmo. Eu falo todo dia que eu amo meu marido, meus filhos, minha cachorra, eu curto todo mundo, eu brinco, porque eu acho que a vida é um bem precioso, né? Eu vou deixar vocês terminarem de conversar, responder as perguntas aí. Vamos sim. Foi reflexivo essa, hein? Foi. Não, mas foi bom. Foi bom. Gente, então vamos voltando aqui, ó. É você ou sou eu? Já me perdi aqui. É você. Sou eu, então. Annelise, de Marialva, São Paulo. Diz que foi diagnosticada aqui com uma doença que fez o tratamento com trastuzumab, pertuzumab, docetaxel, enfim. E depois progrediu com o tratamento, operou e aí fez mais um outro tratamento. Na realidade, a questão é basicamente por que a gente escolhe um tratamento X e outros escolhem um tratamento Y, né? A gente sabe que câncer de mama não é uma doença única, né? São doenças múltiplas hoje, né? São no mínimo 4. Também a questão daqui da Ângela de Belo Horizonte e da Zilma Vilarinho de Gama do Distrito Federal. Algumas doenças você tem o receptor hormonal, né? Que eles parecem bem com a célula da mama habitual, 80% mais ou menos. Enquanto 20% você não tem receptor hormonal, você não tem esse alvo, né? São doenças um pouco mais agressivas que a gente tem que entrar com outro tipo de tratamento. E um outro percentual você tem o receptor que chama HER2, né? Que é um receptor de fator de crescimento derivado da pele. Para cada tipo de doença a gente faz um tratamento diferente. Então a Annelise está falando aqui de uma doença HER2 positiva. A gente vai usar anticorpos contra essa substância específica que a gente acha no câncer de mama. E aí, junto à quimioterapia, aumenta muito a chance de cura dessa doença. Para doenças que têm receptor hormonal positivo, a gente vai usar ou bloqueadores do hormônio ou remédios que baixam a produção de hormônio. Enquanto para triplo negativo, a gente não tem um alvo específico ainda, está em pesquisa, e a gente tem que usar quimioterapia. É importante aqui ter noção que a gente fica pensando que um dia vão aumentar um remédio milagroso que vai curar toda e qualquer tipo de doença, e a gente está vendo que com os estudos que não é por aí que caminha, né? Cada pessoa é diferente. Então cada doença vai vir da célula daquela pessoa, e as doenças vão ser diferentes entre as pessoas. A ideia é que a gente ache tratamentos que vão funcionar especificamente para cada pessoa, e a gente está caminhando nessa direção. Então o caminho aqui é um pouco a lógica contrária. A gente não está procurando um remédio de antemão, a gente está procurando qual é a alteração que tem naquela pessoa para que eu produza um remédio para aquela pessoa. Tá? Então o remédio ele vem depois da alteração molecular, depois que a gente faz o estudo. Então hoje esse é o caminho da oncologia, é assim que a gente está conseguindo muitos avanços, como pertuzumab, docetaxel, uma série de outros medicamentos que a gente tem hoje. Agora, complementando essa pergunta que ela fez sobre o tratamento, a Milena Silva está me perguntando qual foi a minha maior dificuldade durante o tratamento e se eu tive muitos efeitos colaterais. Eu fiz, o meu tipo é o positivo, então hormônio positivo. Aí eu comecei fazendo o tratamento com 4 químios, que a gente fala da vermelha, que é a que cai o cabelo. Aí depois eu fiz 12 Taxol e do trastuzumab, que é o que eles falam, a branca, né? É isso. Você está fazendo trastuzumab 1 ano? Eu fiz 12 Taxol mais Herceptin junto. Ah, tá, o Herceptin agora. E agora mais 12 só o Herceptin. Isso. Você tem todos os receptores. Isso, e eu fiz hoje, ainda por sinal, só o Herceptin. É. Aí, pra mim, o mais difícil era o cansaço que dá durante a quimio vermelha. Porque
Enjoo, eu tive enjoo, mas foi tranquilo, não vomitei nenhuma vez. Mas fazia direitinho o que o oncologista fala, né? Tomava o remédio para evitar o enjoo, me alimentava toda hora, de pouquinho. Eu tinha dificuldade com alimentos muito quentes. Então eu gostava de comida mais morninha, que quando era muito quente também era mais difícil. Eu não dava enjoo, mas ele não descia direito. Aí ele me falava, não, isso é um enjoo. Sim, Não é? Então, cada um experimenta de um jeito, isso é difícil às vezes, né? Eu fazia muita vitamina, era vitamina o dia inteiro, adorava. E a comida mais morninha. Mas o mais difícil era o cansaço que dava. E uma coisa que eu sempre fiz também foi respeitar o limite do meu corpo. Em nenhum momento, estava cansada? Vamos descansar. Sim. Não brigava com o corpo, porque isso também atrapalha na imunidade, sim. Não é? Atrapalha na tua vida, né? Na verdade, né? Não chega a baixar a tua célula de defesa, mas não tem que forçar a barra, né? Então eu obedecia. Isso é pra tudo na vida, né? Você não tá aguentando mais correr, vai continuar correndo, vai ficar na perna, não força a barra, né? Então a quimioterapia também é um pouco assim. E durante as outras, não durante a vermelha, o Taxol mais Herceptin, eu fazia atividade física, sim, respeitando o limite do corpo. Só que eu fazia, e isso me ajudou bastante. Eu achei que foi muito bom. Quem aguenta fazer exercício físico, qualquer que seja, nem que seja corrida, caminhada, qualquer coisa. Eu fazia aula de dança na academia, mas sempre assim, respeitando. Se eu estava muito cansada, eu fazia bem levinho. Mas tava lá dançando. Eu tinha uma paciente que veio agora e falou, como é que foi a última quimio? Eu falei, tô com a perna meio doendo. Eu falei, mas que eu dancei muito. Eu falei, então continue, porque se tá doendo de dançar, vamos embora. Exatamente. Mas os tratamentos, assim, são várias lógicas de tratamento, né? Então essa quimioterapia citotóxica, que é o vermelho, o AC, o Taxol, eles funcionam porque eles atacam aquelas células que crescem rápido, né? É o primeiro tipo de tratamento que é inventado para câncer, na realidade. Tratamento sistêmico, né? Com remédio. Então, obviamente, ele mata o câncer, porque o câncer cresce rápido e o efeito colateral é esse, né? Vai em células normais do corpo que crescem rápido. Então, cai do cabelo, porque o cabelo cresce rápido. E uma outra coisa que eu percebi da neuropatia, a unha. A unha fica amarela, né? Só primeiro amarela? Fica vermelho, né? Depois fica ela ficou manchada e principalmente a do pé, ela chegou a descolar um pouquinho. Não caiu, mas ficou bem... O AC, esse que é a vermelha, né? Ele sai na urina, no primeiro dia você tem que notar, sai na urina e você tem que avisar as pessoas, senão te liga desesperado. Mas sai, o remédio passa e vai embora do corpo, Na clínica mesmo, eu terminava a quimio, ia fazer xixi antes de ir embora, já saía aquele vermelhão. E fica na unha, né? Então você nota. E o Taxol também. O Taxol é outro tipo de remédio desse, é um pouco mais tranquilo de fazer, mas dá um pouco de dormência na mão, né? Dá. Eu não sentia... Dessa daí eu não senti efeito colateral nenhum, a não ser a ponta dos dedos. Mas passa, depois de já passou. Eu terminei em março, já passou a dormência. E o trastuzumab, ele é um anticorpo, que é uma molécula igual um anticorpo normal que o corpo produz contra um vírus, uma bactéria, só que ele acha a célula do câncer de mama quando ele tem essa substância que é o HER2, que só 15 a 20% das pessoas que tem. Essa eu não tenho efeito colateral nenhum. Tem efeito quase nenhum, né? A gente tem que ficar de olho, aparente. Né? Aparente. Não, assim, ele não é igual a quimioterapia, né? Porque é anticorpo. Mas então você faz, até não precisa fazer nenhum remédio antes, não precisa tomar nada depois, faz igual um anticorpo comum. Só tem que ficar de olho no coração, você deve fazer um eco de vez em quando, Eu fiz e deu uma alteraçãozinha. Aí você para e melhora. Aí eu vou repetir o eco agora semana que vem, que deu... derrame pericárdico. Mínimo, mas deu. Aí a médica pediu para acompanhar. O que acontece? Olha como é curioso, como a gente vai descobrindo a biologia do ser humano, né? A gente viu que tem no câncer de mama 15% desse HER2 positivo, só que tem um pouquinho no coração. Então na célula do câncer tem 10 milhões, no coração tem 100. Então ele acerta um pouco o coração. Quando você tira um anticorpo, o coração volta a bater normal, não dá nada. Mas eu não sinto, mas tem que ficar de olho. Não sinto nada. Assim, é menos de 1%, tá? Que tem isso. Então é bem pouquinho. E você deve estar fazendo também o bloqueador hormonal, né? O tamoxifeno. Tô tomando tamoxifeno. Não é bem um bloqueador hormonal, ele bloqueia um hormônio na mama e estimula outras partes. Tem os efeitos colaterais aí, mas é complicado, né? Sente calor. O único que eu sinto, que me incomoda, assim, você tá assim de repente tranquila, aí vem aquela onda de calor. Isso acontece. Aí depois passa. Hoje eu estava com a paciente no telefone e ela estava falando, peraí que tu com onda de calor que eu vou deitar.
Tem Aí uma depois... pergunta aqui da Diga. Debbie que diz sobre tamoxifeno. Doutor, terminei o tratamento em outubro de 2013. Um médico me disse para tomar tamoxifeno por 10 anos e outro por 5 anos. O que é mais indicado? A pergunta da Joyce. Boa pergunta, Joyce. Esse é um campo um campo em andamento. A gente não sabe muito bem o que a gente vai usar hoje. A gente tem estudos, são 2 estudos bem grandes, chama Atlas e Atom, que avaliam, em vez de usar 5 anos, usar 10 anos. Porque quando eu fui num congresso agora americano e aí apareceu o primeiro pesquisador disso aí, falou, por que você escolheu 5 anos? Porque eu quis. Então ele botou na cabeça dele, assim, quis 5 anos. E ele falou assim, eu quis por 5 anos, o outro falou 2, a gente botou 5. Então foi meio no chute esses 5 anos, os primeiros tratamentos. E esses estudos, esse Atlas e Atom, a gente tentou fazer por 10 anos. E tem um pequeno benefício, tá? Tem um pequeno benefício de ganho de a doença não voltar, ou de regredir, aumentar o tempo com que ela não volte. Botar mais 15 anos, tem algum estudo só, mas não é com esse medicamento, é com letrozol. Você não começa 5 anos com chama MAR17, está agora no congresso também. Você põe 5 anos de letrozol, de tamoxifeno, depois 10 anos de letrozol. É um campo que está mudando ainda, né? A gente não sabe. Se eu falar com coisa, vai ser minha opinião. Eu acho que... Bom, tem alguns médicos que vão falar, olha, você tinha um risco aumentado no começo. Faz, digamos, um tumor um pouquinho maior do que a gente gostaria, você faz 10 anos. Tem outros que vão te falar, olha, você está tolerando bem, vamos seguindo. Então, não vai ter muito certo e errado aí, não. A minha tendência é de eu tentar aumentar para 10 anos, sim. Eu tento botar um pouquinho mais. Mas tem que acompanhar esses estudos. Eu não tenho a resposta definitiva. Não existe a resposta definitiva ainda na medicina, tá? Se é quem tem risco aumentado, quem não está tolerando bem. Mas, por exemplo, digamos que você tem um risco aumentado que eu digo, sabe? Está um pouquinho maior do que eu tomou, talvez eu fizesse 10 anos. E você vira para mim depois de 5 e fala, não aguento mais. Estou com calor, não quero mais. Vamos brigar por isso. A gente para e observa. Dá para a gente negociar isso um pouco. Não tem uma resposta fechada ainda. Doutor Felipe, uma amiga me perguntou, porque eu faço parte de vários grupos de apoio. Imagina. Em vários. Isso também foi... Tem até uma pergunta sobre isso aqui, de se eu fiz terapia. Terapia sozinha eu não fiz, mas eu participo de vários grupos de apoio que tem terapia junto. E é muito importante isso ajuda muito. Se a pessoa não consegue se soltar, então procura um terapeuta. Mas uma das meninas no grupo perguntou sobre o tamoxifeno. Se ele induz a menopausa, que é uma indução da menopausa, né? É tipo um bloqueador hormonal. Por que corre o risco da pessoa engravidar? Não, ele não é um bloqueador hormonal per se. A gente fala assim, terapia de bloqueio hormonal, mas ele é um nome genérico. Assim, ele não impede a produção de hormônio. Ele na verdade, ele modula a atividade do receptor hormonal. Então, na mama, ele encaixa no lugar onde o estrogênio encaixaria e não deixa o estrogênio encaixar na mama. No ovário, ele tem um efeito ao contrário, ele estimula o ovário. O endométrio, ele estimula. Então, você olha o endométrio de quem está usando tamoxifeno, fica espessado. Não menstrua mais. Ele bagunça um pouco o ciclo menstrual. Tá. O que pode estar bagunçando também um pouco o ciclo menstrual é a quimioterapia. Ela atrapalha. Então a gente não sabe se é feito do tamoxifeno ou não. Mas ele não bloqueia a produção de estrogênio. Não. Então ainda tem risco de engravidar. E não é bom engravidar em um tamoxifeno, porque ele pode causar uma formação fetal. Então se quiser engravidar, tem que conversar com o médico antes e tal. Parar de tomar uns 3 meses, porque pode circular ainda no sangue e tudo, e aí depois engravidar. Mas aí, se a pessoa engravida, aí é perigoso na hora tamoxifeno. Pela produção de hormônio, para quem teve o HER positivo, é perigoso voltar ao câncer, não é? Então, o HER2, ele não é um receptor do estrogênio, não. É fator de crescimento derivado da pele, não por isso. O receptor estrogênio, que seria teoricamente um problema. Agora a gente vai olhar na literatura médica, você não tem muito bem uma literatura que te diz assim, olha, gravidez estimula a volta do câncer de mama. Me parece, pelas informações, que não, porque a gravidez ela não, é um período que você não tem muito estrogênio, você tem muito progesterona, né? O que prejudica é assim, você teria que estar tomando um remédio para reduzir o risco e aí você não vai tomar nada. Tá. Então talvez esse seja o efeito, né? A resposta é não existe. A gente, quando eu tenho volta a gente discute isso lá em reuniões clínicas, e aí meu colega fala, tem um paciente, tomou 2 anos de tamoxifeno, ela quer engravidar, e agora? E agora a gente tem que conversar, que é muito, tá ali perto de entrar na menopausa, de repente a gente para um pouquinho, engravida, sabendo que corre um pouquinho de risco.
essa coisa de negociar, não vai ter certo e errado aí, né? Também a gente não precisa ser tão rigoroso. radical com tudo na vida. Eu acho que cabe um pouco de aceitar um risco, sabendo que esse risco existe. Não Porque existe se certo e errado ele ali. é hormônio dependente, né? Então pode ter algum risquinho. Então, mas se você olha, por exemplo, mulher que não teve filho versus mulheres que tiveram muitos filhos. Essa que não teve filho tem mais risco de ter câncer. Sim, Porque a gravidez é um período que você não tem muito de estrogênio. proteção. Tem progesterona. Então, por essa lógica, ok. Agora, pela lógica ao contrário, você tinha que estar tomando tamoxifeno, não está tomando. Não está tomando aí. E aí talvez compense. Então não tem uma resposta certa também. É outra questão Isso que eu estou perguntando já porque é fica devendo. muito falado nos grupos toda hora. Comigo muito também, e me agonia isso. Eu tinha uma paciente que está com 39 anos, ela me falou, eu não quero fazer tamoxifeno, agora eu quero engravidar. E tinha um tumor pequeno, e eu falei, olha, é razoável a gente esperar um ano. Você engravida, depois você tiver seu filho, a gente faz tamoxifeno. Sabendo que assim, não é o ideal, né? Mas assim, o que é mais importante para a tua vida agora? É importante ter filho. Eu aceito esse risco porque eu quero ter filho, então eu entendo e Mas vamos hoje embora, em dia vamos também junto. tem tanta possibilidade, tem tanta criança para adoção que a gente precisa. Sim. Então é uma coisa que tem que pesar bastante, Isso de cada um. principalmente pela nossa saúde, né? Mas o ser humano é uma coisa fantástica, cada um de um jeito. Você não tem como... Às vezes você tenta se colocar no lugar do outro, impossível. Não dá. Impossível, cada um do jeito. Então, eu vi num dos grupos de apoio uma moça desesperada, porque não orientaram ela antes dela começar o tratamento. Então, isso é bravo. Que ela poderia não conseguir engravidar por causa da químio ou por causa do tamoxifeno. Ela estava desesperada por causa disso. Não quer engravidar, isso a gente sempre fala. Quer engravidar, fala antes. Que aí tem que Fala fazer na hora, aquele tratamento para colher óvulos, né? Eu vou até aumentar um pouco mais. Essa é a responsabilidade do médico, né? Você fala, tá uma mulher em idade fértil, eu tenho que perguntar se quer engravidar. Porque o tratamento que a gente vai fazer, pode quimioterapia ser que principalmente, ele ele não mata as células que crescem rápido, não mata o cabelo, ele pegou o óvulo também. Então ele pode prejudicar a função do ovário, e às vezes de maneira irreversível. Então é antes. Porque se quiser engravidar e tem que fazer quimio, a gente escolhe o óvulo, guarda, ou tenta fazer alguns medicamentos para bloquear um pouco o ovário, deixar ele dormindo. Mesmo sem ter muito efeito isso, mas é antes. Fazer depois é complicado, realmente. Tu me falando pra caramba, hein? Falando. Agora eu já perdi de novo. Você. Sou eu, tá. Aqui, Jane, tá me perguntando se o PET-CT é um exame importante na vida de quem já fez 5 ou 10 anos, mesmo sem apresentar sintoma de câncer. Tá? PET-CT. O que é o PET? O PET é um exame que você faz uma glicose marcada, é um açúcar, né? E injeta no sangue da pessoa esse açúcar, e a máquina ela vai ver aonde esse açúcar foi consumido, né? Por que isso? Porque o câncer ele cresce mais rápido que o resto do corpo. Então, se a gente consegue ver o câncer muito mais facilmente do que com uma tomografia, por exemplo. É um exame bom para acompanhamento? Não é um exame bom para acompanhamento, porque ele não pega as coisas muito pequenas. E mesmo assim, mesmo se pegasse, ele é um exame. Ele é um exame que não trata, entendeu? Às vezes as pessoas falam, sempre fiz uma mamografia, agora apareceu o câncer e tal. A mamografia não evita a doença, né? A mamografia pega pequena, esse exame é a mesma coisa, pega pequena. Então não tem muito benefício de você ficar acompanhando com o PET, né? Você pode acompanhar com os exames habituais. Quem já teve câncer de mama, a chance maior de voltar a doença, se é que ela vai voltar um dia, é na mama mesmo, tá? Você tem um outro primário, então a mamografia é o exame mais importante. Então o PET não é um exame legal para acompanhar, não. Inclusive, eu sempre conto essa história desse estudo, eu dou bastante aula na pós-graduação. Todo mundo quer um exame que pegue tudo, né? Então, vamos imaginar que a gente faça PET, porque todo mundo na rua, você vai passando, entra aqui faz PET, entra faz PET, todo mundo faz PET. Se você pegar 1000 pessoas e fizer PET nas 1000, você vai ter 7 PETs que vão marcar alguma coisa. E desses 7, 6 não vão ser nada. Vai ser assim, um dente inflamado, uma pancada do joelho, tá? E um vai ser câncer. E o custo disso vai ser um custo altíssimo, né? Então, você poderia estar usando esse dinheiro para fazer uma mamografia, por exemplo, se você pegar muito mais câncer. Ou para tratar outras pessoas. Então, não compensa fazer PET nesse contexto aqui. Compensa fazer uma mamografia e os exames que o médico recomenda. A ultrassom também de mama. Depois que eu terminei o tratamento, eu fiz terminei as químios. Eu fiz a cintilografia e a tomografia. Aí, graças a Deus, tudo em ordem. Sim, esses são exames que são exames razoáveis para a gente acompanhar. Depois de um tempo, só uma mamografia mesmo, cada ano. É mesmo risco. Mesmo um pouquinho elevado. para quem tirou, que no meu caso eu tirei a mama toda, por opção, que era para fazer um quadrante, mas eu optei por tirar a mama toda
tirei as duas e já fiz a Tá. reconstrução na hora. Não, então Aí não faz tem mamografia. sentido. Não, porque não tem mais tecido Não tem mais mamário. tecido. Não tem sentido fazer mamografia. Só ultrassom. Ou nenhum Mesmo, ultrassom. mesmo ultrassom, né? A gente faz porque acompanha de alguma maneira, vai que sobrou algum tecido mamário, porque nem sempre você consegue operar a mama por completo, sobre um pouquinho ali. Agora o risco é mínimo. Né? O plástico falou que na mama que não tinha o câncer, ele deixou um pouco de tecido bem fininho, Já você deixa. como proteção, né? Porque se tira tudo, pode necrosar a pele. Não fica tão legal a reconstrução se você tira muita mama, né? Uhum. Mas um ultrassom, acho que... Bom, depende do seu cirurgião. Ele decide ali na hora. Esse negócio eu não me meto muito não. Se o cirurgião fala que é pra fazer uma coisa, eu acredito. A gente obedece. Porque ele que mexeu, ele que sabe como que funciona. Mas em geral, um exame de imagem da mão por ano, para quem já operou, é bastante razoável. Tá? Tem gente que quer fazer mais completo, fazer ultrassom de abdômen e tal. Eu fiz ultrassom também, esqueci. Fiz a ultrassom de abdômen total. O benefício disso, assim, é um pouco questionável. Mal não faz, né? Mas se a gente pensar em termos de saúde pública, talvez não seja tão efetivo assim, sabe? Mas não está errado fazer. E os exames de sangue de rotina. Sim, mas aí todo mundo, né? Não precisa ser Não, só eu que não faço, né? Médico é uma desgraça, né? Os caras te passam o exame, você não faz. Meu médico tem um asma, né? Aí meu médico fala assim, vou te pedir um exame de espirometria agora para você fazer daqui a 6 meses, que é a hora de você voltar. Eu falei, tá bom, já me conhece. Não faço. Mas é para fazer, não falam como eu faço. Como eu faço, falam como eu falo. Agora você, né? Então, a Renata, ela quer saber como foi para mim a perda dos cabelos durante o tratamento. E o que eu posso dizer para as outras mulheres que vão passar por essa fase. Dá medo. Porque eu sempre tive cabelão comprido. Então, na hora que eu falei, vai fazer a químio, vai cair. Então, eu optei por cortar o cabelo. Antes de eu começar a químio, eu já cortei curtinho. Fiz um corte bem moderno, curtinho. Que eu falei, eu vou aproveitar e ver como eu vou ficar de cabelo curto. E eu gostei. Ficou muito bonito. Então, já fiquei feliz por aí. Aí depois, quando começou a cair, eu passei a máquina 4. Aí, na hora que intensificou a queda, eu falei, não, agora eu vou raspar. Aí eu passei a máquina 0. Aí, na hora que eu fui passar a máquina 0, aí te dá aquele aperto, te dá uma angústia, fala, ai meu Deus, eu vou ficar horrorosa. E eu tinha uma peruca, só que não me adaptei. No cabeleireiro eu coloquei a peruca, eu olhava no espelho e falava, não sou eu. Aí eu optei por lenços. E eu fiz várias amarrações, cada dia eu amarrava de um jeito, um lenço de uma cor diferente. Aí isso eu fiquei bem feliz e fiquei me achando muito bonita com lenço. Mas dá medo. Só que passa muito rápido. Que nem eu falei, comecei as químios em setembro do ano passado e agora já terminei em março. Eu já tô cabeluda. Então, isso é o de menos. O principal é a saúde. E a gente tem várias opções. Pode usar peruca, para quem gosta, se adapta à peruca, ou os lenços, que tem muitas amarrações, muitas mesmo. Vamos pegar o gancho aqui da sua fala. A Ana Paula, ela pergunta sobre o tratamento do Paxman, que a Sabrina Parlatori fez aqui. Serve para todos os casos. O que é esse Paxman? A gente tem lá no hospital, a gente usa bastante. Ele é uma touca que circula no líquido gelado, né? E aí a ideia da coisa é gelar bem o couro cabeludo, porque na hora que você faz esse resfriamento do couro, os vasos sanguíneos eles ficam contraídos. E aí a ideia é que não passe quimioterapia nesses vasos sanguíneos da cabeça enquanto você está fazendo o tratamento, né? Funciona. Em alguns casos é pessoa a pessoa também. Se a gente, por exemplo, Taxol, que não é uma coisa que cai muito cabelo, funciona bem. Então você faz o Taxol, segura o cabelo, né? Agora tem alguns esquemas tipo AC, que são mais intensos. Ele circula ali, diminui a queda, mas depois que você tira, você continua com um pouco de remédio no sangue. Então, acaba que a maior parte das pessoas cai. Então, segura por um tempo. Na maior parte das pessoas, tem gente que não cai nada e tem gente que cai. É uma chance que a gente dá. Não é muito certo, mas pode se tentar. É confortável? Cada um de um jeito também. Teve um dia que teve uma paciente que faltou, eu falei, deixa eu aproveitar esse horário, né? Deixa eu ver se é gelado mesmo. Eu testei na minha cabeça. É bem gelado, viu? Me falaram que incomoda bastante. No começo incomoda porque até a cabeça acostumar com a temperatura, né? Depois vai, assim, né? Mas eu não acostumei porque ficavam enchendo meu saco, né? Todo mundo rindo, batendo foto.
Então não deu tempo de eu acostumar. Mas tem gente que faz dormindo até, viu? Tem gente que não aguenta. Então é uma chance que a gente dá. Eu acho legal fazer, viu? Se tiver essa disponibilidade de usar touca gelada, eu ofereço, realmente. Então, Ana Paula, Patson, se tiver oportunidade, não custa tentar, né? Isso aí. É você. A Kelly, ela me perguntou se eu fui otimista durante o tratamento. E se sim, se eu acho que isso teve influência direta no tratamento. Sim, o tempo todo eu estava muito otimista, em nenhum momento... Lógico que tem hora que a gente tem medo, que a gente fica triste, cansa, tem hora, principalmente durante o quimio vermelho, que você fica mais cansada, mas em nenhum momento eu deixei de ser otimista. E isso é muito importante durante o tratamento. Se você está otimista, se você está bem com você, fica tudo mais fácil. Mais fácil não, né? Porque não é fácil, fica menos difícil. Então, tem que ser otimista sim, tem que procurar ajuda de grupos de apoio ou de terapia, que isso ajuda bastante no sucesso do tratamento. Eu sou fisioterapeuta e eu sempre falo para os meus pacientes que 50% é do paciente, ou no nosso caso, 50% é nosso e 50% é do médico. Então, se você se entrega, o médico sozinho não vai fazer nada. Então, você tem que estar ajudando, você tem que estar otimista sempre e contar com a ajuda dos médicos, que eles que vão nos ajudar, né? Mas 50% de cada um. Ó, aqui tem várias perguntas. Valdirene, Adassa, Clerismar e Edna. Perguntando que mesmo que faça tratamento, o câncer pode voltar. Ou então, terminei há tanto tempo, será que pode voltar? Estou tomando tamoxifeno, será que volta? Então, a gente não sabe essas coisas. Em quem a doença vai voltar, em quem a doença não vai voltar. Quando eu vou conversar sobre tratamento, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sei o que a gente vai fazer. Então, o que não interessa o que vai acontecer, interessa a tua atitude quanto àquilo. O que a gente vai fazer para modificar? Se vai conseguir modificar ou não, não sabemos. Em cada caso especificamente. Mas a gente sabe que, estatisticamente, você reduz o risco. Então, se eu te fizer... digamos, tem uma doença que eu vejo que tem uma proliferação um pouco aumentada. Se eu fizer quimioterapia, eu tenho literatura médica, eu tenho estudos científicos com milhares de pacientes que provam que você reduz o risco. Tá? Então, imagina, como se botasse um airbag no carro. Tá? Então, se você bater aquele carro, você tem menos risco de se machucar? Tem. Mas você pode machucar mesmo assim? Pode. Tá? Mas o risco se diminui. Então, cada vez que você vai avaliando esse risco, você vai vendo assim, então vou botar um airbag, vou botar um cinto de segurança, vou botar um controlador de velocidade. Então, cada quimioterapia que a gente faz, cada cirurgia, cada rádio, é para diminuir esse risco. Tá? Eu queria muito ter uma bola de cristal, né? O problema da medicina é esse, saber onde vai voltar, quem vai voltar. Mas quando eu não tenho, quando, ou se não vai voltar e eu não preciso fazer nada. Tem gente que se opera, talvez acabou. Quem é essa pessoa? A gente não sabe ainda com detalhes. Está melhorando, né? Tem testes genéticos e tal. Então, todos os tratamentos são com o objetivo de reduzir o risco. Tá? Então, esse tratamento vai te reduzir o risco com certeza. Se vai ser você sim ou não, não tem como ter certeza absoluta. Mas a gente vai trabalhar para isso, para que a doença não volte. E vamos acompanhar junto. Não é assim, acabou, vai embora para sua casa, nunca mais volta aqui. Não, acabou, você vai ter que gostar de mim, porque vai ficar me vendo direto. Toda hora vai ter que voltar, a gente vai ficar acompanhando. Então, a ideia é essa. Assim, a gente não sabe em quem vai voltar. A gente sabe que a gente consegue reduzir o risco, a gente vai trabalhar duro, vai oferecer tudo que tem de melhor na medicina para que esse risco seja o menor possível e curar a maior parte possível das pessoas. Né? Acho que é isso, contar risco. Você tem mais alguma pergunta? Tem mais uma, da Kelly. Que conselho eu daria para as mulheres que atualmente estão enfrentando a doença? Tem que ser, que nem eu falei, otimista sempre, fazer o acompanhamento médico e não deixar de se cuidar. Não desanimar, tem hora que a gente vai ter um momento de desânimo, vai ficar triste, cansado, mas não pode desanimar. E passando esse trabalho que eu fiz, esse tratamento que eu estou fazendo, me ensinou a compartilhar muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Então, quem quiser saber dicas também lá no Pitada Positiva, eu falo bastante coisa disso, principalmente da autoestima. Não deixar de ter autoestima, que isso ajuda muito. Porque a gente fica careca, fica amarela, aí você... Aí você passa uma base... Perde os cílios da sobrancelha. A sobrancelha às vezes. Né?
Isso tudo, você fazendo o mínimo que seja, você passa um lápis no olho. Você tá sem os cílios, passa um lápis no olho, desenha, passa na sobrancelha, faz a sobrancelha. Muda muito. Muita gente, às vezes, nem sabia, via que eu tava de lenço e falava, nossa, legal o seu visual. Não percebia que era por causa do câncer, porque eu tava sem cabelo. A hora que eu falava, todo mundo, nossa, não parece. Porque eu comecei a me cuidar mais, comecei a me valorizar mais e não deixar a peteca cair. Tem que ter autoestima e seguir em frente. Tem gente que me pergunta, meu cabelo vai crescer enrolado? Eu falei, nem não vai reclamar disso pra mim? Olha o meu cabelo, pô. Vai crescer enrolado. O meu até agora eu não tô identificando muito bem para que lado que ele tá indo, não. Ele sempre foi ondulado. Então, temos uma pergunta aqui, uma coisa relativamente rara. Edivaldo, um homem, né? Tratei câncer de mama em 2015, minha testosterona está baixíssima. Pode tomar alguma coisa para normalizar? Posso tomar remédio e tal? Câncer de mama em homem é comum? Não é comum, é raro, né? Existe. Para cada 100 mulheres com câncer de mama, você vai ver um homem. Essa é a estatística global. É pior, melhor, é exatamente igual o prognóstico, né? Se você tiver um câncer de mama do mesmo tamanho do homem, do mesmo tamanho da mulher, o prognóstico, quer dizer, o que vai acontecer é muito similar. E o tratamento é o mesmo, na realidade, o mesmo. Agora, me pergunta aqui, testosterona está baixíssima, pode tomar? Pode. Testosterona não estimula o crescimento de câncer de mama, então procure um endocrinologista, porque isso aqui pode ser reposto, viu? E melhora bastante a qualidade de vida, tá? Então, não tem nenhum problema quanto a testosterona e câncer de mama. É raro, mas acontece aqui, realmente. Muita gente não... Quando eu falo do autoexame, nos grupos eu falo para homens também. E muitos assustam quando eu falo que homem também pode ter. Sim. Em geral, a pessoa fica achando que é outra coisa, né? O prognóstico, a gente achava no começo que homem tem câncer de mama mais avançado, pior e tal. É justamente porque se eu palpo alguma coisa, eu vou achar que não é nada. Não achar que é nada. A mulher palpa alguma coisa, a primeira coisa que vai fazer é ir no médico. Correndo. Eu espero que faça, ninguém no médico. Então, por conta disso. Aqui, esse aqui é pra você, ó. Mandando pra mim, ó. Tenho sentido muitas dores no braço depois da mastectomia. Foi Marlene de Suzano. O que devo fazer para amenizar? Você já tratou disso? Ser especialista em... Eu tenho curso de linfoterapia. Pronto, olha aí. Pergunta Que a linfoterapia ela é voltada para pacientes com câncer. Que como dependendo do paciente faz o esvaziamento da axila, dos linfonodos, então pode ter o linfedema, que é quando o braço incha. Aqui tem que ver se você tá com linfedema ou não. Acho que é em janeiro agora que eu fiz. Não, então provavelmente acho que ainda não. O que acontece muitas vezes no pós-operatório imediato é que quando você faz esvaziamento... Mexe muito nos músculos. Então, é uma estrutura delicada aqui embaixo do braço, né? Então você tem nervo e vaso sanguíneo e tal. Então às vezes inflama e aí fica meio inchado, então o nervo fica irritado. Isso tende a melhorar com o tempo, mas tem que fazer fisioterapia realmente. Tem que fazer fisioterapia, fazer alongamento, dependendo se tiver... Quando a gente fala que é como se fosse uma fibrose, você olha, você tem dificuldade para fazer o levantamento total do braço, tem que trabalhar tudo isso para amenizar os efeitos da dor, as dores. Essa parte aqui assim debaixo do braço. Mas isso vai melhorando com o tempo, mas tem que fazer fisioterapia, não pode deixar isso moscando não. Não, porque quanto mais tempo demora, mais difícil é para voltar ao normal. Tem uma pergunta aqui, da Suzana, sobre o tratamento. A radioterapia é indicada para todos os tipos de casos de câncer de mama, como, por exemplo, o triplo negativo? Boa pergunta. A radioterapia, atualmente, a gente não tem uma indicação específica para tipos específicos de câncer, né? A gente não faz porque é triplo negativo, porque é luminal, ou porque é HER2 e tal. A gente faz basicamente quando, eu imagino que seja adjuvante, depois da cirurgia. Se fizer cirurgia parcial da mama, sempre tem que fazer radioterapia, tá? Que é para proteger aquela mama que não foi operada, que sobrou da cirurgia, tá? Também fazemos radioterapia na axila quando tem muitos gânglios comprometidos, pelo menos 3. Tem gente que fazia com 1, né? Hoje isso já foi um pouco por terra. Então sempre que sobra faz cirurgia parcial, a gente faz radioterapia, independente se é triplo negativo ou luminal. A radioterapeuta que faz isso, é uma especialidade um pouco diferente da minha, né? Mas a gente trabalha junto, obviamente. Tem outra pergunta? Não. Então ficam as perguntas impressas aqui, ó. Essa pergunta aqui é bem legal, porque isso me perguntam com uma certa frequência. Tem câncer de mama, estou fazendo... Isso aqui é Maria Goretti, Volta Redonda. Tenho câncer de mama, estou fazendo quimioterapia, depois farei cirurgia, radioterapia e tal. Fiz quimio, outra coisa. Tenho 4 gatos e um cachorro que dormem comigo. Tem a cama grande, hein? Faz algum mal ter contato com o animal? Eu corro algum risco? Não faz muito problema não. Tem que ficar um pouco de olho, porque na época que você faz quimioterapia pode baixar a sua imunidade.
Então tem que ficar atenta para não arranhar, não morder, esse tipo de coisa. Mas é raro, viu? A gente vê algum problema. Eu, particularmente, nunca vi nenhum problema por conta de animal de estimação. Tá? Só ficar atento. Se o seu gato gosta de arranhar você toda hora, de repente é uma má ideia você ficar um pouco mais para longe. Mas se não, é tranquilo. Tá? Não tem muito problema com animal de estimação, não. E mais 2 perguntas, não tem mais, acabou, né? As minhas acabaram. Então, vamos lá. Mais 3, na realidade. A primeira é sobre quando temos Maria Angélica, quando temos genética de câncer, ele pode vir no mesmo lugar que o familiar teve ou pode vir em outras partes do corpo. Por exemplo, a mãe teve no útero, a tia por parte de pai na tireoide, eu, filha, sobrinha na mama. Boa noite, doutor Felipe, boa noite. Então, na realidade, a gente tem uma síndrome genética que é o BRCA mutado. Isso você herda de pai para filho, ou de mãe para filha, ou de pai para filha, enfim, dos pais para os filhos. Isso aumenta o risco de câncer de mama, que é o câncer da Angelina Jolie e tal. Aumenta o risco de câncer de mama e de câncer de ovário. Tá? Então, se na família alguém teve câncer de mama e que se identificou essa mutação que a gente pesquisa no sangue, realmente tem um risco maior de câncer de ovário. Tem outras síndromes genéticas que são um pouco mais raras aqui. Por essa história, o útero não parece ser um câncer genético. O útero tem muito a ver com infecção viral, né? Então, infecção viral é HPV. Né? Não passa de mãe para filho, né? Você pega ao longo da sua vida. Tireoide também não é uma coisa muito comum você ter genética. O ideal, quando a gente tem dúvidas sobre a história familiar de câncer, é fazer uma consulta com um oncogeneticista, né? Que é um especialista nessas doenças genéticas. Essa história não me parece muito típica para câncer do tipo hereditário, né? Que a gente chama. Tá? Mas o que a gente vê hereditário é assim, câncer de mama ovário é bem típico, né? Você vê muitos casos na família. Em geral é um triplo negativo e dá uma idade mais jovem, né? A partir de 30 até 40 anos. E aqui, últimas 2 perguntas são sobre imunoterapia em câncer de mama e novidades de câncer, de tratamento de câncer de mama triplo negativo. Denise Anselmo de Lages e a Bianca. Então, é o seguinte, gente, a imunoterapia é realmente um tratamento, uma modalidade de tratamento que nos últimos 2 anos vem se provado eficiente em muitos tratamentos. O que consiste isso? Em vez de você dar um remédio para matar o câncer, a gente vai treinar o nosso próprio sistema de defesa para atacar a doença. Então, ele funciona muito bem em doenças que são estranhas ao corpo, né? Doenças que são diferentes. Por exemplo, câncer de pulmão é quem fumou muito. Aquele pulmão ali está diferente do resto do corpo, já tem muita agressão de fumaça. Então, as células de defesa acham mais fácil essa célula. Então, se você estimular aquilo ali com um anticorpo, ele consegue achar. Melanoma, que é o câncer dessa pinta da pele, também funciona bem. Esses cânceres de boca, que tem a ver com HPV, também funciona bem. Mama, o que acontece? Ela é uma doença que a célula do câncer ela não é muito diferente da célula normal. Então, não tem funcionado tão bem quanto nos outros tipos de doença. Então, a imunoterapia em câncer de mama ainda está um pouco incipiente. Aonde parece que vai funcionar melhor, que é onde a gente está pesquisando bastante, em triplo negativo, que é uma doença que cresce mais rápido, então aqui a dúvida procede, viu, Bianca Ló? Você perguntou sobre imunoterapia em câncer de mama. Em triplo negativo talvez funcione, porque ela é um pouco mais diferente. E talvez em HER2 positivo, porque como ela estimula o sistema imunológico e a gente faz um remédio que é um anticorpo, ela talvez consiga achar o remédio na hora que ele gruda no câncer de mama. Isso é bem interessante de você pensar, né? Um remédio acha onde está o câncer e o outro estimula as células de defesa a irem lá, tipo, olha aqui, o câncer está aqui. Tá aqui, corre e ele aqui. vai lá e come aquela célula. Então parece que vai funcionar por aí. Estamos testando ainda, tá? Incipiente, tá? Não estamos usando ainda não. E em triplo negativo, em geral, a gente tem um pouco mais de dificuldade de corrigir erros do DNA, né? A gente sabe que o nosso DNA é constantemente agredido por radiação, coisas que você come, fumaça e tal. E a gente corrige, né? Tem máquinas de defesa, máquinas de correção do DNA. E o triplo negativo ele tem essas máquinas meio defeituosas. Então o que a gente faz com alguns remédios é causar ainda mais defeitos de correção do DNA. Então ele já tem uma máquina meio ruim. Se você causa mais problemas, o DNA dele quebra e ele não consegue se recuperar. E aí parece que ele vai pior. E são os remédios que a gente chama de inibidores da PARP, olaparib e tal. Estão aprovados para ovário, para mama parece que está indo por aí também. Está em estudo. Tá? Então são novas fronteiras que a gente está desbravando aí, principalmente em triplo negativo e em HER2 positivo. Acho que era isso, viu? Não tem mais perguntas não. Tem mais dúvidas na internet? Então tá bom. Uma coisa assim que eu não sei se procede ou não, mas eu acho, na minha opinião, né, que tem a ver.
que antigamente a gente não ouvia falar tanto e não tinha a parte de alimentação com tantos hormônios, tantos agrotóxicos. Isso, o senhor acha que influencia para ter um câncer? A parte de agrotóxicos, hormônios que colocam nos alimentos. Então, isso é uma questão muito importante e a gente tem que ficar de olho, né? Sabe que tem uma organização internacional que chama IARC, né? Que é International Association for Research and Treatment, enfim, um negócio lá da Organização Mundial de Saúde, que ele tenta classificar as substâncias em causa câncer, com certeza, possivelmente causa, provavelmente causa, não causa. Então, quando você pega tudo isso, a maior parte da substância fica no meio ali, a gente não sabe muito bem se causa ou se não causa, porque não tem estudo, né? Então, quando você pega ali aquele meião, você fala assim, tudo agrotóxico, coisas de indústria petroquímica e tal, e com certeza causa, você pega cigarro, asbesto, aquelas coisas que a gente já sabe. Tá. Então, eu acho que existe um potencial grande de agrotóxicos, esse tipo de substância está contribuindo. A gente não sabe quanto ainda, isso é especulativo, né? A gente teria que fazer um estudo populacional. Então. Porque que nem no meu caso, não fumo, sempre tive vida, assim, pratiquei atividade física, não sou obesa, que são algumas coisas que influenciam. Lógico, claro. Só que sim, E uma que a gente nunca sabe exatamente a causa, né? Mas não. Acho que isso ajuda também. O que a gente entende do processo é o seguinte, você vai acumulando defeitos, como a gente falou, ao longo da vida você está aqui no ambiente, tem radiação cósmica passando aqui, né? Do espaço. Isso faz lesão no nosso DNA, que a gente vai lá e repara. Por algum motivo, ou por coincidência, teve uma célula que não reparou corretamente. Alguma que deu. E aí vai acumulando. Por isso que a gente vê em pessoa mais velha, né? Porque ela vai acumulando ao longo da vida. Agora, a pessoa mais jovem pode acontecer. É falta de sorte? Tem um estudo agora que falou que é falta de sorte. Eu não sei se é ou não. Honestamente. Faz sentido? Faz, mas a resposta exata a gente não tem ainda. Lógico, tem que controlar todos os fatores de risco. Quanto mais você controlar, melhor, né? E eu acho que a gente está acumulando conhecimento ao longo do tempo e está melhorando esse tipo de coisa. Só que é uma construção da humanidade, né? A gente está caminhando nessa direção de apresentar conhecimento. Não sabemos tudo, mas estamos tentando saber cada vez mais. Eu não sei se um dia a gente vai chegar a saber tudo, né? Que é muita pretensão. Acho que é meio difícil, né? Mas saber mais é sempre um objetivo. E porque se a gente souber, a gente consegue evitar. Agora, uma outra coisa que todo mundo diz, tem muito mais gente com câncer hoje do que antes, né? Verdade. Verdade. Mas eu acho que é porque antes não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. E antigamente as pessoas morriam antes do que... Perfeito. Exatamente isso. Do que hoje. Sei quantas pessoas morreram de tuberculose? Ninguém. Quantas pessoas morreram de pneumonia? Não morrem mais de doença infecciosa. Porque a gente trata isso. Não, as pessoas ficando muito mais velhas. Você pega a expectativa de vida lá no começo da década do 2000, era quase 5 anos. Um cara que está com 60 já passou 15 da média. Hoje o Brasil está com 74 anos, então você está morrendo de outras coisas e câncer vai ficando cada vez mais importante. Tá? Então tem. Paradoxalmente é uma boa coisa, assim, né? Que você não está morrendo de outras coisas, mas você aparece com mais câncer. Então a gente tem que se preparar como sociedade para isso, né? Cuidar muito e ter uma qualidade de vida cada vez melhor para... Isso, e tentar evitar. Tentar evitar o que causa. Bravo. O que a gente consegue. O que a gente não consegue, a gente remedia, né? Tá ainda bem que tem pessoas assim que cuidam da gente. Que dá dica ao paciente. Isso aí, dá força pessoal, que é importante. Gente, isso aí? Terminamos por hoje? Terminou? Bravo. E eu queria dar umas mensagens, queria agradecer ao Dr. Felipe, a Talu também, pela parceria, por vocês estarem aqui hoje. Talu vai gravar logo mais uma dica com sessões para vocês de como usar lenços, vai gravar uma sessão mostrando como usar lenços. Vou ensinar várias amarrações que eu aprendi nessa fase. E eu queria deixar uma outra mensagem para vocês também. O Dr. Felipe vai estar aqui com a gente mais vezes, né, Dr. Felipe? Isso, sempre. Vai ter muito mais dica, muito mais entrevistas vindo por aí, tá com assuntos que são de interesse de vocês. Então, mande sua sugestão. Quem você gostaria de ter aqui na próxima sessão? Qual profissional que você quer que a gente traga para contar com vocês? E não esqueçam uma coisa, o espaço de vida existe porque a gente tem que ser feliz, porque a gente tem que ter fé no futuro. Eu estou aqui, a minha equipe toda está aqui para seguir ao lado de vocês por todo o caminho, tá? A gente está aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, não só tirando dúvidas sobre o seu tratamento, mas sobre acesso a medicamentos, sobre segunda opinião, tá? Todo mundo tem direito a um tratamento melhor.
É nisso que eu acredito, como cuidadora da minha mãe que morreu de câncer, como paciente de câncer de mama que fui, e essa é a nossa missão. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Obrigada, um beijo a todos.